Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos reservou para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos um dia das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que, através do nosso esforço pessoal e intransferível, nós um dia alcançaremos o conhecimento para nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, aqui nos encontramos e agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer, e hoje nós já sabemos disso. Viemos à Terra para aprender. Se por vezes a dor, o sofrimento batem à nossa porta, resultado das nossas escolhas, quer lembremos ou não, mas realizamos escolhas equivocadas ao longo da nossa trajetória, seja nesta reencarnação atual, na qual nós nos encontramos inseridos no momento, aqui no planeta Terra, ou em outras existências corporais. Por isso agradeçamos a Deus por nos conceder constantemente oportunidades para resgatarmos, para aprendermos, para harmonizarmos ou reharmonizarmos perante a lei maior. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, exatamente para nos auxiliar neste processo. E para isto e por isto, Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho, e que estamos estudando para a nossa melhoria. E é preciso que apliquemos nas nossas atitudes menores do dia a dia os ensinamentos de Jesus. Aos espíritos amigos, nós também precisamos agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, em nome do Cristo nosso Senhor. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo nosso Senhor. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez e os recebemos fraternalmente para estudarmos juntos. Abraçando fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, seus filhos do coração, abraçando também fraternalmente a nossa irmã Maria de Fátima Ferreira Barros, que também já se encontra presente aqui neste ambiente para estudarmos juntos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base na questão número 381. Então estamos realizando este estudo singelo de O Livro dos Espíritos, cada uma das questões que compõem o Livro dos Espíritos. Começamos lá no início, na introdução, e estamos caminhando devagar, sem pressa, e hoje chegamos na questão 381, que se encontra no livro segundo, ou parte segunda,
capítulo de número 7, que tem como título Retorno do Espírito à Vida Corporal. E estamos estudando mais especificamente acerca da infância. Já estudamos as questões 379 e a questão 380. Que a questão 381 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Ou seja, o espírito passou por todo aquele preparo sobre o qual nós já estudamos, em parte pelo menos, para a reencarnação, reencarnou e, por algum motivo ou necessidade, desencarnou em tenra idade. Ou seja, a criança desencarnou, conforme aqui Kardec utilizou o termo, morrendo a criança. Em que condições ficará o espírito? Ele retornará para o mundo espiritual na condição de uma criança, ou ele retornará ao mundo espiritual e imediatamente retomará a sua condição anterior de um adulto? Então, assim, foi formulado o questionamento por Kardec. E os espíritos superiores, sabiamente, respondendo e esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Então, retomar aquele chamado vigor anterior que o espírito tinha antes da reencarnação, ao desencarnar na condição de uma criança, apenas após, conforme aqui esclarecem os espíritos amigos, após deixar ou desembaraçar por completo dos laços que o prendiam à matéria. Então, assim, eles responderam a Kardec que o espírito deverá, sim, retomar a sua condição anterior, mas isso levará um tempo maior ou menor, a depender da condição evolutiva, o esclarecimento do espírito, se ele é mais ou menos desmaterializado. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 381, formulada por Kardec, e a sua resposta, para, na sequência, ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 24, onde nós encontramos os comentários de Miramês a esta questão 381. Lembrando que este capítulo 24 tem como título A Criança Depois da Morte. Quero aqui abrir um parêntese mais uma vez para abraçar fraternalmente o nosso irmão Rodrigo Rodrigues, que também se faz presente aqui neste ambiente. Seja bem-vindo, meu irmão, um abraço fraternal e muito obrigado por sua presença, muito obrigado por suas palavras, por seus comentários. Estudemos juntos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, assim, Miramês inicia os seus comentários
a esta questão 381. A criança, depois da morte, em se desligando do corpo físico, por completo, readquire o vigor notadamente se é espírito mais ou menos evoluído. Conforme havíamos dito anteriormente, isso irá depender da condição evolutiva do espírito. Readquirir o seu vigor anterior em um espaço menor ou maior de tempo irá depender, conforme aqui nos esclarece Miramês, irá depender da sua condição mais ou menos evoluída, mais ou menos esclarecida. Exatamente por isto e para isto aqui nós nos encontramos, realizando centenas e centenas de encontros para nos esclarecermos acerca da vida aqui no plano físico, bem como e acima de tudo no plano espiritual, porque o nosso esclarecimento irá nos auxiliar em muito no nosso retorno à vida espiritual quando deixarmos este corpo físico. Então assim Miramês continua dizendo que a alma, em estado de atraso espiritual, onde as paixões inferiores invadem por completo seus sentimentos, tolhendo suas faculdades espirituais, depois do desenlace volta ao seu estado primitivo, que por vezes era de inconsciência. Então, se o espírito ainda teimoso, rebelde, continua carregando muitas paixões, neste caso orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ódio, ressentimentos, apego às coisas materiais, ao deixar este corpo físico, ele levará tudo isto com ele, prejudicando a sua caminhada, atrasando muito mais a sua caminhada e o levando até a uma condição de inconsciência no mundo espiritual, conforme nos relata fartamente André Luiz. E aí Miramês diz na sequência que tudo depende da evolução do espírito. Então tudo depende da nossa evolução. Então é por isto e para isto, voltamos a repetir mais uma vez, aqui nos encontramos nesta busca pelo esclarecimento, para que nós, conforme nos orienta Jesus, possamos alcançar esta condição de espíritos livres, livres da ignorância. E aí voltamos mais uma vez a Miramês, que ele nos diz, falando da grandeza da alma, já desperta para a vida espiritual, curvamo-nos ante Jesus. Então aqui Miramês lembra como exemplo maior para todos nós, na condição de grandeza de alma, grandeza espiritual, Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Conforme nós encontramos em uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 625, Jesus na condição de guia e modelo para todos nós. Então é por isso que aqui Miramês fala humildemente que se curva diante de Jesus pelo seu amor à humanidade, e foi exatamente por isto e para isto que Jesus veio à Terra, pelo seu amor à humanidade. Ele desceu de planos que nós desconhecemos, de planos altamente
evoluídos, altamente iluminados, para nos traçar roteiros onde sentimos a esperança e adquirimos a certeza da felicidade. Então Jesus desceu de mundos altamente iluminados para nos auxiliar neste processo, para deixar para nós o seu evangelho de luz, que é este roteiro. Conforme falamos no início das nossas reflexões, os ensinamentos de Jesus compõem este maravilhoso e fabuloso código pedagógico para o amor, nos ensinando verdadeiramente a amar, conforme ele nos fala, nos orienta, nos pede, nos conclama, para que amemos uns aos outros como irmãos. E aí Miramês segue dizendo que o Evangelho veio nos acordar do sono milenar e a consciência para nos fazer viver na plenitude do amor. Então o Evangelho de Jesus ficou aqui na Terra para nos acordar. A criança, quando ligada ao fardo que lhe serve de instrumento no mundo material, apaga de certa forma sua consciência de modo a não poder manifestar no corpo as suas qualidades espirituais, devido ao véu do esquecimento. Somente com o crescimento do corpo, os outros corpos espirituais vão filtrando seus impulsos e a mente, expressando o que o espírito é, mostrando sua brandura, se já a possui, ou a inquietação que ele traga dos próprios desequilíbrios. Conforme já estudamos também acerca desta instrumentação física que no início da nossa trajetória, na roupagem de uma criança pequenininha, este corpo não tem os instrumentos, os órgãos não estão desenvolvidos o necessário e suficiente para que o espírito possa se manifestar livremente, demonstrando as suas qualidades ou as suas paixões ou os defeitos que ele ainda carrega. Então é preciso aguardar um tempo para que os órgãos se desenvolvam. E aí Miramês acrescenta na sequência que a doutrina dos espíritos, revivendo Jesus na sua amplitude de amor, convida os pais das crianças a se comportarem com dignidade frente aos filhos, para que eles recebam dos seus genitores o exemplo de serenidade e de amor. Aqui ele fala de pais biológicos ou pais pelo coração, porque a criancinha, com dias de existência ou ainda mesmo no ventre da mãe, já absorve o comportamento dos pais por via de impulsos espirituais e guarda nos departamentos da razão a desabrocharem os traços do bem ou do mal que recebeu dos pais e do ambiente que ela se encontra. Então é por isto que a doutrina espírita nos mostra dessa forma e nos orienta, nos esclarece, para que nos esforcemos ao máximo para uma harmonização ou reharmonização no nosso ambiente familiar, em especial quando existem ali pequenos, crianças que estão reiniciando a sua trajetória aqui no mundo físico. Então aqui Miramês nos informa que até mesmo
quando ainda no ventre da mãe, ou criancinhas pequenininhas, após o seu nascimento, elas guardam os arquivos daquilo que elas recebem, daquilo que elas percebem na condição de comportamento dos pais, por via de impulsos espirituais. Eis porque a grande responsabilidade de um lar. Eis porque nós encontramos em O Livro dos Espíritos questionamentos formulados por Kardec também acerca deste assunto. Se ser pai e ser mãe aqui na Terra, se isso se constitui uma missão. E os espíritos superiores responderam a Kardec e a todos nós que é uma grandiosíssima missão, que é a nossa responsabilidade, prepararmos as crianças para o futuro. Porque, conforme já falamos diversas vezes, essas crianças de hoje nos substituirão em todas as tarefas em um amanhã bem próximo. Em todas as tarefas, em todos os ambientes da sociedade. No meio religioso, no meio profissional, no meio político, e assim sucessivamente, elas nos substituirão. Então, se hoje nós reclamamos dos profissionais que temos aí à nossa disposição na sociedade, preparemos as nossas crianças para que elas possam ser melhores do que nós próprios. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra da nossa responsabilidade no nosso lar. Assim devemos sublimar a atmosfera onde habitamos com pensamentos e conduta na sintonia do Evangelho. Pensamento e conduta na sintonia do Evangelho, porque onde o Cristo se encontra, somente vive a luz. Então, onde o Cristo se encontra, não tem trevas, só teremos luz. A criatura humana, aqui acrescenta Miramês, a criatura humana do futuro, ao sugar no seio da mãe o alimento renovador, está absorvendo os próprios sentimentos da sua genitora, havendo descuido da mãe, entregando-se ao ciúme e ao ódio, estará matando seu filho aos poucos com cargas magnéticas que insuflam do próprio leite. Quantas crianças morrem por ignorância dos pais? Questiona Miramês. Então aqui Miramês nos lembra que as mães, no período de amamentação dos pequeninos, precisam ter muito cuidado, conforme aqui ele nos lembra, muito cuidado da mãe, para não se entregar ao ciúme, não se entregar ao ódio, porque todas essas cargas magnéticas negativas, elas irão transmitir para os seus filhos através do leite. Os pais devem se dedicar ao culto do Evangelho no lar, mas não ficar somente no culto exterior. Então precisamos adotar este hábito saudável do culto do Evangelho no lar, mas não apenas ficarmos na prática exterior. É preciso procurarmos assimilar o seu conteúdo, esforçando-nos para aplicar os ensinamentos na vida diária.
mesmo que haja alguma resistência do corpo físico ou espiritual. Não podemos fugir às lutas, as mais difíceis da vida. A mais difícil da vida, exatamente a luta interior pela nossa transformação. Porque a nossa maior luta, a nossa maior batalha não deve ser travada contra as outras pessoas, mas contra nós próprios, contra as nossas más tendências. Então essa luta, essa batalha interior, que são lutas difíceis, mas que são capazes de renovar a criatura humana, iluminando-nos a mente. E aí Miramês segue dizendo que nós todos devemos investir nas crianças até o ponto em que elas suportem, fazendo nossa obrigação mediante as necessidades dos que chegam à Terra pelos processos da reencarnação. Estaremos assim cooperando com a vida, na certeza de que acenderá a luz nas trevas, aparecendo assim o paraíso prometido, dando felicidade para todas as criaturas. Quem não cuida das crianças receberá o plantio da indiferença. Então nós que acreditamos, temos a certeza da imortalidade da alma, temos a certeza da necessidade de reencarnarmos diversas e diversas vezes, temos a certeza que voltaremos nesse agrupamento familiar onde nós nos encontramos via de regra, ou bem próximo dele, nos agrupamentos dos nossos parentes, dos nossos amigos. Então, se nós temos essa certeza, precisamos ainda mais, temos um motivo maior para cuidarmos das nossas crianças. Porque nós que nos encontramos hoje ocupando esse posto ou esta condição provisória de pais, amanhã nós estaremos na condição de filhos, porque os papéis se invertem. Não estamos ou não estaremos sempre na condição de pais, mas estaremos também na condição de filhos, inclusive na condição de filhos destes que se encontram hoje na condição de filhos nossos. Nossos entre aspas, porque não são filhos nossos, são os nossos irmãos, que Deus nos confiou provisoriamente para auxiliarmos-nos uns aos outros neste processo de melhoria. Então precisamos cuidar das nossas crianças, preparando-as da melhor maneira possível para o futuro, porque nós precisaremos delas no futuro. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que quem não cuida das crianças receberá o plantio da indiferença. E aí ele conclama a todos nós: não deixemos desgovernar nossos pensamentos, principalmente no que se refere ao lar, ao nosso agrupamento familiar. Não deixemos o nosso verbo tomar outra direção que não seja a da palavra de Jesus. Que nossos passos não se esqueçam de seguir os passos do Mestre, Mestre dos Mestres, porque nessa comunhão com o bem seremos uma semente permanente do amor com Deus e de paz com o Cristo. Então aqui Miramês nos orienta mais uma vez para que nos esforcemos seguindo assim as pegadas do Cristo. E aí ele encerra dizendo: não nos esqueçamos, não nos esqueçamos. A criança, quando ela estiver
em nossos braços. Não, ou melhor, não esqueçamos a criança quando ela estiver em nossos braços. Porque amanhã, em um futuro bem próximo, nós é que poderemos estar nos braços delas. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, e que possamos nos esforçarmos um pouco mais neste processo de melhoria, neste processo de transformação. Até breve, que o Cristo nosso Senhor continue a nos envolver, hoje, agora e por toda a eternidade. Gratidão a todos e a todas.